relação entre pais e filho é permeada de expectativas de ambas as partes. E aí o que acontece com essas expectativas ao longo do tempo nessa relação? Bora pensar junto. Bom, quando um casal fica grávido, esse casal começa a criar expectativas a respeito dessa criança. Com quem que ela vai se parecer, o que ela vai gostar, como que vai ser o quartinho, o esporte que ela vai fazer quando ela for maiorzinha, a escola que ela vai estudar, enfim. Os pais criam expectativas com o filho ainda na vida intrauterina. E isso é saudável. Ser pai e mãe é algo extremamente narcísico. A gente investe essa energia naquele ser que nasce desse casal, nasce desses dois aqui, né? A gente investe energia, investe amor, investe afeto de maneira muito narcísica, porque foi algo produzido por nós, né? Saiu de dentro da mãe, digamos assim. Então, é narcísico e é saudável e precisa ser assim mesmo, tá tudo certo. E criar essas expectativas faz parte desse processo narcísico, que é saudável. A criança precisa ser investida desse amor, dessa expectativa, para poder crescer emocionalmente estável. Então, esse é o lado dos pais. O lado dos filhos é criar a expectativa em relação aos pais, quando criança e adolescente, de que esses pais são perfeitos. De que esses pais dão conta de fazer tudo, de que esses pais resolvem tudo, de que esses pais têm a resposta para tudo. Por isso que o filho pergunta tanto. Por isso que o filho quer tanto ouvir do pai e da mãe a explicação por que o sol chama sol, não chama lua, por que a uva chama uva, não chama cachorro. Né? A criança quer ouvir do pai e da mãe porque, assim, são os heróis dela. Né? E ao longo da vida, da entrada ali na jovem vinda adulta, esse ser começa a entrar em contato com as mazelas dos pais. Que significa o quê? O pai e a mãe se enganam, mentem, metem os pés pelas mãos quando vão fazer negócios, erram, pensam diferente. Agora está muito na moda falar sobre política, né? Pensam diferente com relação à política. Tem percepções diferentes, tem hábitos diferentes, que os filhos olham e falam assim, poxa, mas eu queria tanto que meu pai fosse mais carinhoso, eu queria tanto que minha mãe fosse mais acessível, que conversasse mais comigo, eu queria tanto que minha mãe pensasse como eu penso com relação à política. São falas que eu escuto aqui, na terapia de adultos. Então, as expectativas desse lado e desse outro lado aqui existem e são saudáveis. Mas em algum momento essas relações precisam amadurecer, precisam passar para um outro patamar. E passar para esse outro lugar significa aceitar pai, mãe e filho como eles são. Então, as expectativas que esses pais criam aqui a respeito da vida profissional, da questão sexual do filho, da saúde desse filho, da vida futura, né? Se vai ter filho, se não vai, se esse pai e essa mãe vão ser avós ou não, enfim. Eles entram em contato, eles criam essas expectativas e precisam entrar em contato quando a realidade se impõe. E aí 2 processos vão acontecer. O primeiro é o luto. O luto desse filho desejado, desse filho idealizado, que vai precisar acontecer para que esses pais possam entrar em contato com o filho que é real, que diverge do que ele teve lá de expectativa, os pais tiveram de expectativa, mas que é o filho real que eles têm. E aí, quando eles fazem esse luto, eles estão prontos para ir para o próximo passo, que é reconhecer que o amor que eles têm por esse filho não muda, porque o filho divergiu dos planos, das expectativas que esses pais criaram. Os filhos, por sua vez, entram em contato com esse pai, com essa mãe real, que não batem com o que ele tem idealizado, que ele gostaria que os pais fossem, e mesmo assim, ele continua amando esses pais, respeitando esses pais. Nesse momento, essas 3 pessoas aqui que eu estou falando, pai, mãe e filho, entram para um momento da relação deles que é um momento mais maduro, que é um momento, digamos assim, adulto dessa relação. Então, os filhos, quando estão fazendo terapia, para usar o exemplo aqui que eu falei do atendimento, esses adultos conseguem verdadeiramente estar ali na vida adulta emocional quando eles aceitam e amam os pais conforme eles são. Claro que existem situações, existem relações que pedem rompimentos, mas eu não estou falando disso, isso é exceção, eu estou falando da maioria. Então a relação entre pai, mãe e filho vai para um patamar maduro
quando as três partes envolvidas entendem que eles criaram expectativa e foi saudável, foi necessário, as expectativas não foram cumpridas e ainda assim existe amor, existe afeto, existe respeito entre essas partes. É isso, bora pensar junto.